Já disse, eu vou usar justamente a Bíblia Católica, estou usando a Bíblia Católica, mas você pode acompanhar em casa pela sua Bíblia protestante, pela sua Bíblia judaica, tá ok? Qualquer Bíblia, pois o Apocalipse está presente, compreenderam? E aí, para a gente começar um pouco, vamos começar como um bate-papo, nessa primeira parte do episódio, que eu vou dividir o primeiro episódio em duas partes, né? Já que pode ficar muito longo, então a ideia é você assistir uma parte, depois assistir outra, as duas seguidas. Isso vai ficar bem a seu critério, né? Até para refletir sobre o que nós vamos falar. Nós temos que entender a ciência e a história. A história é uma ciência que estuda os homens no tempo, segundo o historiador Mark Bloch. Então é nesse sentido que a gente segue. A história é uma ciência que estuda os homens no tempo. Então nós vamos entender a história, né, cientificamente, a história do Apocalipse cientificamente, né, naquele momento em que o escritor do Apocalipse, que teria sido João, tá, o apóstolo, estava, tá ok? Nós vamos entender desse jeito. E para entender a ciência e a história, vamos lá. A história é uma ciência que estuda os homens no tempo, ok? Então a história estuda o homem, o que o homem faz, o que ele percebe, o que está ao redor dele. E tudo que o nosso objeto de estudo, né, o homem faz, é uma prática política, econômica, social e religiosa. Compreenderam? O homem não faz nada fora disso desde o princípio de que o homem existe. E aí o homem também, internamente, ele tem a ideologia, que é a relação do seu entendimento, das suas ideias com a política, a economia, a sociedade, a religião, é essa reciprocidade, é a ideologia, porque o nosso objeto de estudo é um ser pensante, por isso que a ciência e a história é uma ciência humana, né? É imprevisível, nosso objeto de estudo é imprevisível, mas ele só pratica a política, a economia, a sociedade, a religião, e aí ele então também, né, age de forma militar. O militarismo seria uma outra base, mas o homem faz as guerras, né? Ele briga por questões políticas, econômicas, sociais e religiosas também. E essa relação ideologia-militarismo com as estruturas externas do nosso objeto de estudo, o homem, a política, a economia, a sociedade e a religião, essa relação é chamada de cultura. Então, você é um capitalista. Aí você estuda sobre o socialismo, você passa a ter uma ideia, uma ideologia socialista, e você quer acabar com a estrutura capitalista. Você usa o quê? A guerra, o militarismo. Por isso, Revolução Russa, Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Cubana, Revolução Chinesa. Para você entender um pouco o que seria a ciência e a história e essa equação da ciência e história. Compreenderam? Contudo, para a história autocomprovar-se, ela precisa das ciências auxiliares. Então a ciência e história ela sempre usa as ciências auxiliares. O que seriam essas ciências auxiliares? Outras ciências: arqueologia, biologia, numística, genética, psicologia, geografia, né, paleontologia e outras mais. Ou seja, essas outras ciências que têm as provas científicas das coisas, né? Ou elas têm capacidade de análises científicas, como a psicologia, né? A psiquiatria, né? A medicina como um todo, também é aceitável pela ciência e história, que ela auxilia ela a provar o que ela diz. Porque senão, uma história narrada, ela não passa de uma história narrada. Ela pode ser uma literatura, ela pode ser falsa, mentirosa. Então, uma forma de você provar a história, tá ok? Que nós vamos usar aqui a história, é a ciência, história e a Bíblia. Tema Apocalipse. É justamente a ciência e a história, né? Onde o nosso objeto de estudo é o homem. Nós entendemos as estruturas externas e internas do homem, e vamos entender que tudo que nós vamos falar está em cima das provas científicas das ciências auxiliares, que são provadas em análises médicas, né, e análises laboratoriais, análises químicas, geográficas,
Tá ok? Bacana? Gostou? Então dá seu like aí se você já gostou desse conceito. Bom, a segunda parte é a Bíblia. Tá aqui, Apocalipse. Tá ok? Nós vamos falar do Apocalipse e nós devemos, nesse caso, digamos, entender que o nosso Apocalipse é o Apocalipse cristão, o cristianismo, e a Bíblia, ela tem um início, meio e fim, né? É o conceito judaico-cristão de mundo, inclusive escrito pelo Santo Agostinho. Ele vai fazer uma espécie de resumo da Bíblia, a cidade de Deus e a cidade dos homens. E aí Santo Agostinho criou o antes e depois de Cristo, e a ideia do início com Gênesis, o meio com Jesus Cristo, que era a salvação, e o fim com o Apocalipse. Então o cristianismo tem como base o início, o meio, o fim e a salvação através de Jesus por causa do Apocalipse. Compreenderam? A salvação da alma. Né? Nós até já comentamos sobre o livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, né? Nas indicações. Vocês podem procurar no canal Historizado, nas playlists de indicações, que é muito bacana de se ver que eu falo a essência do livro. Legal. Então a ideia é justamente isso. Nós entendemos o cristianismo, né? Tem o judaísmo, vem Jesus, que é o Messias, né? Os primeiros cristãos são judeus, depois o cristianismo ele é apostólico, começa a pregar, a se espalhar, então o mundo ocidental vai se tornando cristão, e o Apocalipse é um aviso para a salvação da alma humana através de Jesus Cristo. Essa seria a ideia. Então a gente já entende aí um pouco, né, sobre a questão do cristianismo.